A mulher moderna vive sob uma pressão silenciosa, a de ser linear. Espera-se que ela seja produtiva todos os dias, estável o mês inteiro, emocionalmente constante e forte o tempo todo. Mas quem tem um ciclo menstrual não foi feita para funcionar assim. Olá, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, um podcast pensado especialmente para você, mulher, que busca cuidar da sua saúde com mais presença, leveza e conexão com o próprio corpo. Aqui, a gente conversa sobre tudo: corpo, mente, ciclos e emoções, sempre com acolhimento, informação de qualidade e um olhar mais profundo sobre o que é, de fato, se cuidar. Eu sou a Ana Fistarol, naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 14 anos acompanho mulheres em seus processos de reconexão com a saúde de forma natural, integral e respeitosa. O corpo feminino é, por natureza, cíclico. E quando tentamos impor a nós mesmas um ritmo igual do início ao fim do mês, acabamos nos desconectando das nossas próprias fases internas e começamos a nos culpar por não ser igual todos os dias. Pensa na natureza. Como seria se existisse apenas o verão ou somente o inverno? Parece estranho, quase antinatural. Mas por que não estranhamos quando cobramos de nós mesmas exatamente isso? É esse o caminho que vamos trilhar no episódio de hoje. Você vai compreender profundamente as 4 fases do ciclo menstrual, não apenas pelo olhar biológico, mas também emocional, energético e simbólico. Você vai entender como cada fase se relaciona com as estações do ano, com as fases da lua e os diferentes estados internos. Porque quando a mulher reconhece esse mapa, ela para de lutar contra o próprio corpo e finalmente aprende a caminhar ao lado dele. Mas antes de falar das 4 estações da mulher, eu quero te trazer 2 principais erros da mulher moderna em relação ao ciclo menstrual. O primeiro erro é interpretar as emoções naturais do ciclo como falhas pessoais. A irritação da TPM vira, entre aspas, um descontrole, o cansaço da menstruação vira uma preguiça, a sensibilidade vira um drama. Muitas mulheres abafam sinais importantes do corpo com remédios e hormônios sintéticos, bloqueando a sua ciclicidade e perdendo picos valiosos de criatividade, intuição e vitalidade, aspectos que fazem parte da inteligência profunda do corpo feminino. E não é raro eu ouvir de mulheres que param a pílula anticoncepcional após anos, que me falam: nossa, eu me sinto uma outra pessoa. Minha libido melhorou muito, eu tô me sentindo muito mais disposta, com muito mais vitalidade. Esse é o poder do ciclo menstrual desbloqueado, o ciclo menstrual vivenciado de forma natural e com consciência. O segundo erro mais comum é não adaptar o seu exercício, a sua alimentação e o momento de descanso à fase do ciclo em que você está. Cobramos o mesmo desempenho até nos dias em que o corpo claramente está pedindo uma pausa. Isso não é disciplina, gente. Isso é um desrespeito à sua biologia. É viver desalinhada da sua própria natureza interna. Para o Ayurveda, quanto mais estamos em sintonia com a natureza externa e também com a nossa natureza interna, mais saúde temos. E quanto mais nos afastamos desse ritmo, mais desequilíbrios surgem. Então, por exemplo, você está menstruada, cansada, precisando se recolher, mas força um treino pesado ou uma produtividade inabalável no trabalho. Isso faz muito mal para o seu organismo. Eu brinco que é como tomar sorvete no inverno de 3 graus. Não faz sentido nenhum para o seu corpo isso. Quando a gente respeita as fases do ciclo menstrual, a gente fortalece a nossa saúde menstrual, reduz desconfortos e você também previne desequilíbrios ginecológicos. Então, o primeiro passo é se alinhar a esse ritmo interno do seu corpo. E agora que eu trouxe esses 2 principais erros que eu vejo no consultório, vamos às 4 fases do ciclo e como usar cada fase a seu favor. A menstruação, ela inicia o nosso ciclo. É considerada o inverno interno. No inverno, os dias são mais curtos e a escuridão é longa, trazendo um convite para o recolhimento. A fase lunar correspondente à menstruação é a lua nova, o período mais escuro do mês. Então, no inverno,
os dias são curtos, as noites são longas. O momento de escuridão é mais longo. E na fase da lua nova também é o período mais escuro do mês. E o que isso fala sobre o período menstrual? O nosso corpo entra num processo profundo de limpeza física, emocional e energética. A intuição se intensifica, os sonhos ficam mais vívidos e surge um desejo quase instintivo de quietude, de recolhimento, como se o mundo externo ficasse barulhento demais. E é natural a gente ter menos disposição para exercícios intensos. É recomendado nesse período fazer caminhadas leves, um yoga restaurativo, alongamentos que acolham o seu corpo e respeitam esse momento que você está passando. O Ayurveda, ele recomenda que os 2 primeiros dias da menstruação a gente nem faça exercício físico, que realmente seja um momento de recolhimento, que você faça somente se sentir de fato que o seu corpo está querendo, mas de preferência algo que não vá te sobrecarregar, porque é um período de desintoxicação. É um período que o nosso corpo está limpando, jogando para fora, é um período de recolhimento, é um período que a nossa intuição, ela aflora e a mente mais racional, pensamento lógico, a força física, elas ficam de lado nesse momento. Então é importante a gente respeitar isso acontecendo no nosso corpo. Então, no período menstrual, é importante você ter um momento de recolhimento, ter um momento de que você fica sozinha, que você escreve, que você faz alguma atividade para dentro, sozinha, recolhida. Mas Ana, eu trabalho todos os dias, como que eu faço para descansar, né? Porque às vezes você pode estar escutando isso pensando, claro, como se fosse simples assim, né? Eu vou liberar a minha semana inteira da menstruação para não fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Se você trabalha o dia inteiro, por exemplo, a minha sugestão é você pegar mais leve com você mesma. Então, por exemplo, você voltou para casa do trabalho à noite, você já desligar o seu celular, ter um momento para você tomar um banho relaxante, escrever, meditar, fazer algo para você, algo para dentro, mais quietinha, sem tanto estímulo externo. Não precisa ser algo que você fica o dia inteiro fazendo, mas você tirar pequenos momentos para isso. E uma pergunta norteadora dessa fase é: o que eu preciso deixar ir? O que eu preciso soltar? O que para mim não está fazendo mais sentido? O período menstrual, ele é um período de desintoxicação, de limpeza. Então, é comum nesse período a gente sentir que tem coisas que não fazem mais sentido, que a gente não está mais querendo para nossa vida. Então, esse período da menstruação, ele é um período para esse tipo de reflexão, para você abrir para um outro ciclo que está nascendo. Quando a menstruação termina, começa a primavera interna, correspondente à lua crescente. E a energia se reabre, surge clareza mental, bom humor, entusiasmo, uma vontade de organizar e começar coisas novas. É a fase ideal para planejar, estudar, criar, estruturar projetos. O corpo responde muito bem a treinos mais intensos nesse período, treinos de força, HIIT, corrida. É um momento de potência física e mental, de renascimento. Se a gente pensa na primavera depois do inverno, eu gosto muito de usar as estações do ano porque fica muito claro de entender como é que vem uma fase depois da outra, como é esse ciclo. Então, depois do inverno, que era aquele momento mais escuro, de recolhimento, começa a vir a primavera, vem um ventinho, começam as cores a aparecer, então vai renascendo, é uma nova fase. E no nosso mês, quando a gente está nesse período, é um período que a gente tem energia para inícios. Tem muita energia física, energia mental. Então a gente deixou ir na menstruação coisas que não faziam mais sentido para agora a gente abrir para outras possibilidades. E a pergunta norteadora dessa fase é: o que está começando a florescer dentro de mim que merece ser nutrido, que merece a minha atenção? Talvez seja uma ideia nova, um recomeço, um desejo de se expressar com mais leveza, começar um exercício físico. Então esse período é um período muito bom para inícios, para recomeço, porque tem muita energia física e mental.
E após a primavera, a gente chega no verão, que é a fase ovulatória. A fase ovulatória é o auge da expansão. É só você pensar no verão. Os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Então, o momento de claridade, ele é muito maior. A ovulação, ela tem relação com o verão e se relaciona à lua cheia. É o momento do mês em que o céu está mais claro, é na lua cheia. O estrogênio, nessa fase, ele atinge o pico, o LH ele dispara e ocorre a liberação do óvulo. Emocionalmente, é uma fase de plenitude, comunicação, de empatia. Ficamos mais abertas. É só você pensar no verão e na lua cheia, a energia fica mais expansiva, a gente fica mais aberta, confiante, amorosa e socialmente presente. Então, há mais necessidade e vontade de se relacionar, de conversar, de se abrir. A fertilidade do período da ovulação não é só o momento que você pode conceber um outro ser. É também um período que você tem mais fertilidade para conexões, conversas, ideias, trocas. O corpo está no ápice da energia, então exercícios físicos mais intensos, práticas coletivas, danças, esportes expansivos caem muito bem nesse período. É a fase do brilho, da abundância, do calor interno. E a pergunta norteadora dessa fase é o que eu quero expressar no mundo agora que a minha voz está mais clara? Ou também como eu posso usar a minha energia alta para criar algo que realmente importa para mim. Então a fase da ovulação, ela tem essa energia de expansão. É legal de a gente pensar nas estações e na lua, porque fica mais fácil de a gente entender como é essa energia dentro de nós. E após a ovulação, a gente entra na fase pré-menstrual. A fase pré-menstrual, ela tem relação com o outono e corresponde à lua minguante. Muitas mulheres dizem não se reconhecer aqui nessa fase, mas esse é um período profundamente revelador. Com a queda do estrogênio e a progesterona assumindo o campo, o corpo fica mais sensível ao estresse. E emocionalmente, tudo que foi ignorado durante o ciclo emerge. A irritação, a frustração, a impaciência não são apenas um mau humor, são alertas. Fisicamente, a energia oscila. Então, exercícios como pilates, caminhada, um yoga mais fluido ou até uma dança assim mais livre ajuda a liberar a tensão nesse período. É hora de a gente ajustar as expectativas e respeitar os nossos limites. O outono, se a gente para pensar no outono, ele derruba folhas que não servem mais. E o nosso corpo, ele faz o mesmo. Depois da energia expansiva da primavera e do verão, o movimento agora é para dentro. A fase pré-menstrual e a menstruação, a energia é para dentro. O contrário do verão e da primavera, que a energia é para fora. Então, reduzir interação social, priorizar o essencial e aos poucos se recolhendo. Quando você faz isso, você tira momentos para si e escolhe com quem você vai querer se relacionar, com quem você vai querer conversar nesse período. Ajuda muito a reduzir os sintomas, principalmente os sintomas emocionais da TPM, da tensão pré-menstrual. E assim o ciclo se completa. O inverno recolhe, a primavera renasce, o verão expande e o outono transforma. Cada fase tem a sua função, a sua beleza e seu propósito. Quando reconhecemos esse ritmo dentro de nós, a gente deixa de lutar contra o corpo e começamos a viver em harmonia com ele. E onde está um grande problema? O grande problema é você se identificar somente com a fase do verão. Então você só gosta do período que você está ovulando, que você está aberta, está para fora. Mas o momento de recolhimento é muito difícil, porque talvez você não teve uma educação em relação a isso. Uma educação no sentido de aprender a se recolher, aprender a ficar sozinha com você mesmo. Então o nosso ciclo, ele traz essas duas energias, tanto para fora, para a vida, para o sucesso, para as relações, mas também para dentro, para olhar para dentro, para se entender, para se conhecer, para observar suas emoções. Então esses dois movimentos, eles são extremamente naturais e importantes para nós. Aprender a não se apegar a somente uma dessas fases, sabe? E agora que você já compreende as 4 estações internas e o que cada fase pede, o convite é observar como você se sente em cada etapa. O que seu corpo está pedindo?
Nós nunca fomos ensinadas a observar essas nuances. O mundo tenta pasteurizar o ciclo menstrual quando ele é uma das maiores ferramentas de poder da mulher. Quanto mais alinhadas nós estamos com o nosso ciclo, menos desequilíbrios e desconfortos pré-menstruais e menstruais surgem. Todo sintoma, ele é um bilhete tentando nos ensinar algo. As cólicas pode ser um pedido de recolhimento, a irritação na TPM pode sinalizar alguns limites que estão pendentes que você precisa dar. E é claro que isso não invalida as causas multifatoriais dos desconfortos menstruais. Eu trabalho com isso e eu sei bem a complexidade que existe. Mas vale olhar para o seu ciclo como um professor que não quer acabar com você, te derrubar, te humilhar. E sim que está tentando te ensinar a respeitar a sua natureza. E quando você faz isso, o ciclo menstrual deixa de ser um incômodo e passa a ser um mapa. Um mapa para você se entender, se aceitar e permitir ser exatamente como você é. Se você gostou desse episódio, curte aqui o podcast para você receber as notificações dos próximos episódios. Compartilha com as amigas que possam se interessar por esse tema. E se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou me enviar um direct lá no Instagram, @anafistarol.gineconatural. Um grande abraço e até o próximo episódio.